Agora vamos começar a trabalhar efetivamente com os testes de hipóteses e, se você não assistiu os vídeos anteriores, sugiro que você assista para entender todo o conceito, como que se montam as hipóteses, quais são os passos que a gente tem que executar, o passo a passo para realizar um teste de hipótese. Então aqui a gente vai estudar o teste de hipótese para média, quando a variância for conhecida, tá? Lembrando que variância é sigma ao quadrado. Quando você tiver o sigma ao quadrado ou quando você tiver o sigma, que é o desvio padrão, e você quer fazer um teste de hipótese para média, você vai trabalhar com esse teste aqui, com essa formulinha aqui. Então aqui a gente tem o valor de z observado. Por que z? Porque a gente vai trabalhar com a tabelinha da normal padrão. Você tem o x barra, que é a média amostral. Você tem o mi, que é uma média populacional, e veja que eu coloquei aqui, ó, sob H0, tá? Então, o valor do mi, ele vai aparecer lá na hipótese nula. Você tem o sigma, que é o desvio padrão populacional, e você tem o n, que é o tamanho da amostra. Você vai aplicar essa fórmula para calcular o z observado. Então, vamos ver isso daqui num exemplo, como que vai ficar. Funcionários de uma grande firma de contabilidade afirmam que a média dos salários dos contadores é menor que a de seu concorrente, que é de 45 mil. Uma amostra aleatória de 30 contadores da firma mostrou que a média dos salários é de 43.500. Sabe-se de estudos anteriores que o desvio padrão dos salários é de 5.200. Teste a afirmação dos funcionários ao nível de 5% de significância. Bom, esse nível de 5% que ele está dando para a gente aqui é o nosso alfa. Tá? O alfa, nesse caso, vale 5%. Aí, veja só o que ele está falando. Veja que ele, no próprio enunciado, ele dá uma afirmação. Os funcionários de uma grande firma afirmam que a média dos salários dos contadores é menor que a de seu concorrente, que é de 45 mil. Quer dizer, o concorrente tem uma média de salários de 45 mil. E os funcionários afirmam que a média é menor. Então, como que a gente vai montar as duas hipóteses? A hipótese nula, então vamos por aqui, a hipótese nula, que vai ser o nosso H0, e a hipótese alternativa, que vai ser o nosso HA. Então, o H0, lembra, vou até marcar aqui para você, lembra que no H0 você vai ter que trabalhar ou com símbolo de igual, ou com símbolo de maior ou igual, ou com símbolo de menor ou igual. Enquanto que no HA você vai trabalhar com o símbolo ou de diferente, ou de maior, ou de menor. Tá? Sempre esses símbolos dentro de cada uma dessas hipóteses. Então vamos lá. Vou marcar aqui o H0, vou marcar o HA. Está vendo que aqui ele está falando que a média é menor que a do concorrente, que é de 45 mil. Média menor que 45 mil. Menor, ó. O símbolo de menor está dentro do HA. Então, a gente vai escrever o seguinte. A média é menor que 45 mil. Isso é o que está sendo dito aqui no enunciado. É a afirmação dita no enunciado. Essa daqui a gente pode até indicar assim, ó. A F, para lembrar que é a afirmação. Agora, na hipótese nula, a gente vai ter que tentar trabalhar com um complementar. Então, se na hipótese alternativa eu estou dizendo que a média é menor que 45 mil, o complemento disso seria a média ser maior ou igual a 45 mil. Se ela não for menor que 45, ela é maior ou igual a 45. Ok? Está montada aqui as duas hipóteses. Está montada a hipótese nula, está montada a hipótese alternativa. Agora, qual que é o próximo passo? O próximo passo é a gente, vamos voltar aqui, ó, aplicar esta formulinha. A gente vai fazer o cálculo do z observado. Então, eu vou até pôr aqui a formulinha de novo. Ó, z observado, ele vai ser o quê? Ele vai ser igual a x barra menos mi
sobre o sigma dividido pela raiz de n. Então, vamos lá. O nosso z observado ele vai ser, portanto, igual a x barra. Veja que ele está falando o seguinte aqui, ó. Uma amostra aleatória de 30 contadores, então ele está falando que a gente pegou uma amostra de 30 pessoas e essa amostra mostrou que a média é de 43.500. Então, isso daqui é a média da amostra. Isso aqui é o nosso x barra. Então, a gente vai ter que colocar esse valor aqui de 43.500 no lugar aqui do x barra. Então, vou marcar aqui, ó, 43.500. Menos, agora que vem o segredinho do teste de hipótese. Da onde que eu vou pegar esse mi? Esse mi eu vou pegar daqui, ó. Este mi eu vou olhar na hipótese nula. Então, o mi que eu tenho que pôr na fórmula é o mesmo mi que está aqui no H0. Então, eu vou colocar aqui os 45.000. O sigma, o que é o sigma? É o desvio padrão. Mas veja a frase inteira. Sabe-se de estudos anteriores que o desvio padrão dos salários é de 5.200. Tudo bem, isso aqui é um desvio padrão, porque ele está falando que é um desvio padrão. Ótimo. Mas como que eu sei que é o desvio padrão populacional, ou seja, que é o sigma, e não que esse 5.200 é o nosso S, que seria o desvio padrão da amostra? Por conta disso daqui, ó. Quando ele fala esse termo, sempre que aparecer esse termo, de estudos anteriores, esse termo se refere sempre à população. Então, toda vez que ele fala de estudos anteriores, você sabe que a informação que vem em seguida é algo relativo à população. Então, ele está falando de estudos anteriores, então ele vai falar algo populacional. O desvio padrão é 5.200. Então, esse cara aqui é o sigma. Tá? Então, a gente vai colocar aqui no lugar do sigma. Vou pôr aqui, ó, 5.200. E aí eu tenho que dividir isso, espera que ficou ruim esse traço aqui, eu tenho que dividir isso pela raiz quadrada do n. Bom, o n não tem muito segredo, tá aqui, ó. Esse aqui é o tamanho da amostra, então eu vou colocar 30 aqui embaixo. Agora, é só fazer essa continha. Então, vamos pegar agora a calculadora e vamos fazer a continha. Então, vamos lá. A gente pode até colocar aqui um parênteses, 43.500 menos esses 45.000. Vou fechar o parênteses e vou dividir. Vou até abrir um outro parênteses aqui, ó. 5.200 dividido, vou pôr 30 raiz, pela raiz de 30, vou fechar o parênteses e agora vou dar um igual. Olha lá. Vamos arredondar para duas casas decimais, tá? Então, menos 1,579, vamos arredondar para menos 1,58. Então, vamos lá, isso aqui é igual a menos 1,58. Beleza. Guarda esse valor aqui, depois a gente vai trabalhar com ele. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou para o próximo passo do teste de hipótese. Se você seguir aquele roteirinho que eu deixei em outro vídeo, você vai ver todas as etapas. Lembrando que nem sempre você vai ter que fazer exatamente na ordem que está lá. Mas eu vou executar aqui todas as etapas que está lá no roteirinho. Então, o próximo passo é fazer o desenho. No caso aqui, está vendo que a gente está trabalhando com Z? A formulinha é Z observado. Se é Z observado, vou até indicar aqui, ó. Isso daqui indica que eu vou ter que trabalhar depois. Não vou nem colocar aqui, ó. Deixa eu mudar. Eu vou ter que trabalhar depois com a tabelinha da normal. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? Vou montar um esqueminha. Vou fazer aqui um esqueminha do gráfico da normal. Eu vou marcar aqui no centro o zero. E aí eu vou fazer o seguinte. Lembra que o nosso alfa é de 5%? Muito bem. Agora, presta atenção nisso daqui. Ó. Você vai olhar para a hipótese alternativa, para o sinal que está dentro da hipótese alternativa. Você está vendo que aqui tem um sinalzinho de menor. Está vendo esse sinalzinho aqui de menor? Eu vou indicar, portanto, uma região crítica
à esquerda. Isso daqui é um teste unilateral à esquerda. Então, como tem o sinal de menor, eu só vou ter uma região crítica a partir deste ponto aqui, ó, a partir deste ponto para a esquerda, ok? Então, a nossa região crítica só está à esquerda porque o sinal é de menor. Se o sinal fosse de maior, só estaria à direita. Se aqui fosse um sinal de diferente, eu teria um teste bilateral, eu teria uma região crítica tanto à esquerda quanto à direita. Esta região aqui, essa regiãozinha aqui, é justamente o nosso alfa. Essa região aqui tem uma área correspondente a 5%. Certo? Muito bem. A tabela da normal que a gente vai utilizar, vou até te mostrar, ó, que é essa daqui, ela trabalha da seguinte forma. A nossa tabelinha da normal, ela trabalha sempre com uma área que vai do zero até um valor de z que a gente vai olhar nas bordas da tabela, ok? A tabela da normal nossa trabalha dessa forma. Se você estiver usando outra tabela, você tem que ver como que você tem que fazer para ler essa tabela. Então, vamos lá. Esta área é de 5%. Portanto, esta área que eu estou pintando aqui em preto vale 45%. Ou é a mesma coisa, 45% é a mesma coisa que 0,45. Então, a gente vai fazer o seguinte. Esta área que a gente quer, vamos marcar aqui em decimal, essa área é de 0,45. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar no meio da tabela o valor ou igual ou mais próximo possível de 0,45. Então, vamos lá. Veja que aqui a gente tem o 0,4495 e aqui a gente tem o 4505. O 0,45 está exatamente no meio desses dois valores. Para esse valor aqui, se a gente jogar aqui para cima, ó, e puxar aqui para o lado, a gente descobre que o valor de z seria 1,64. 1,60 junta com esse 4 aqui, dá 1,64. Já para esse outro valor, a gente teria o valor de z igual a 1,65. Como o 0,45 ele está exatamente no meio aqui desses dois, eu vou pegar uma média desses dois números de z aqui. Eu vou somar e dividir por 2, ou seja, isso aqui vai ser igual a 1,645. Tá? Este aqui é o valor de z. Vamos voltar lá para o exercício. O nosso valor de z, portanto, está aqui. Ó. Tá vendo? Esse ponto aqui, este pontinho aqui, é o que a gente chama de z crítico. E ele vale aquele número que a gente acabou de pegar, 1,645. Só que veja que esse número está à esquerda do zero. Valores à esquerda do zero são valores negativos. Então, eu preciso colocar aqui o sinal de menos. Então, o nosso z crítico vale menos 1,645. Beleza. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que pegar. Eu não tenho nem mais cor aqui para usar. Deixa eu pegar aqui, vou pegar o vermelho. Eu vou pegar este valor, que é o z observado, e vou marcar no esqueminha. Então, veja o seguinte, aqui tem o zero. O menos 1,645 está nesse ponto. O menos 1,58, você concorda que ele está aqui? Este valor vermelhinho aqui seria o menos 1,58, que é o nosso, vamos colocar aqui, ó, z observado. Então, o z observado vale menos 1,58. O z observado, portanto, ele está dentro da região crítica. A região crítica, ó, é tudo que está desse ponto para lá. Então, qualquer coisa que esteja aqui está dentro da região crítica. Qualquer coisa que esteja desse ponto, que vale menos 1,645, para a direita, está fora da região crítica.
Então, veja que esse ponto, menos 1,58, ele, vamos até colocar assim, ó, esse ponto, menos 1,58, que é o z observado, ele não pertence à região crítica. O z observado, portanto, né, ele está fora da região crítica. E quando, isso daqui está no outro vídeo, naquele roteirinho do passo a passo. E quando o meu z observado está fora da região crítica, o que eu tenho que fazer com relação às minhas hipóteses? Sempre que tiver fora da região crítica, eu aceito a hipótese nula. Se eu estou aceitando a hipótese nula, automaticamente que eu rejeito a hipótese alternativa. Muito bem. Só que agora eu preciso traduzir isso daqui. Traduzir para o contexto aqui do exercício. O que significa aceitar H0? O que significa rejeitar a hipótese alternativa? Então, veja o seguinte, aceitar H0 significa dizer que, estou aceitando isso aqui, estou aceitando que o min é maior ou igual que 45.000. Rejeitar o H0 significa que eu estou rejeitando essa hipótese de que o mi é menor que 45.000. Então, como que a gente pode concluir? A gente pode dizer o seguinte, a gente não está trabalhando com um alfa de 5%, então a gente pode falar que ao nível de 5%, eu não estou rejeitando a hipótese alternativa, então eu posso dizer o seguinte, ao nível de 5%, não há evidências de que a gente está falando em média de salário, de que o salário médio dos funcionários seja menor que 45.000. Mas lembra que esse menor que 45.000 vem daqui, Os funcionários estão falando que é menor que a do seu concorrente. Então, ao nível de 5%, não há evidências de que o salário médio dos funcionários seja inferior ao salário médio dos concorrentes. Então, eu posso estar errado com esse teste, eu posso estar falando bobagem e, de repente, o salário ele realmente é menor. Eu estou falando que não é, mas de repente é. Bom, poder eu posso. Tanto é que existe um erro aqui. A gente tem uns 5% de chance aqui de estar errando. Isso daqui é como se fosse, é um dos tipos de erro, lembra? Tem um vídeo lá atrás que eu estou falando do erro tipo 1 e tipo 2. Isso daqui é erro tipo 1. Existe uma possibilidade de eu errar. Mas o que o teste está me dizendo é que eu tenho que rejeitar HA. Eu tenho que rejeitar a ideia de que o salário médio é menor que 45.000, que o salário médio é menor que os 45.000, que é o salário médio da concorrência. Eu tenho que aceitar a ideia de que ou o salário médio dos funcionários é maior ou ele é igual a 45.000 e não menor. Essa que é a ideia do teste de hipótese. E aí sim, eu fecho o teste de hipótese, fiz a conclusão, fiz a interpretação desse aceito e rejeito, tá? Sempre é importante você fazer essa interpretação, porque muitas vezes a pessoa que está vendo um relatório seu, ela não entende direito de estatística. Então não adianta chegar para ela e falar, olha, vou aceitar H0, vou rejeitar H0, vou aceitar HA, vou rejeitar HA. Ela não sabe o que significa isso. Você precisa mostrar para ela na prática o que é esse aceito e esse rejeito. E aí finalizamos o exercício.